Para a gente estar trabalhando com essas práticas, para a gente estar trabalhando com esses alongamentos, com esses movimentos com o nosso paciente, a gente precisa também saber quais são as causas das disfunções faciais. Além dos movimentos, a gente precisa entender sobre as patologias que acometem naquelas regiões, porque muitas vezes eu posso estar pedindo para o meu paciente estar desenvolvendo, estar desempenhando alguma ação ou algum movimento que vai contra o tratamento dele. Então, por exemplo, paciente que teve algum estiramento ou alguma distensão do corpo, a gente precisa tomar muito cuidado com o alongamento daquela região. Eu vou estar comprometendo aquela região ao invés de estar ajudando ele. Dentro das causas das disfunções faciais, a gente pode estar citando os estiramentos e a distensão, que é quando há rupturas das fibras musculares causadas por alongamentos excessivos. Lembrando que o estiramento é quando há uma ruptura no meio da musculatura, no meio das fibras musculares. Já a distensão é quando há ruptura de tendão. Então, além dessas disfunções, a gente pode estar citando aqui também, e o que é muito mais comum para chegar principalmente até os massoterapeutas, são as contraturas. As contraturas, diferentemente do estiramento e da disfunção, elas não geram lesões nas fibras musculares. Elas são consideradas pontos gatilhos que comprimem os vasos sanguíneos e as fibras nervosas, que comprometem a circulação sanguínea no local e mesmo os nervos que passam por ali, que é a partir daí que a gente começa a sentir dor. Quando há essa compressão de vasos sanguíneos e de nervos, é onde a gente começa a ter o que a gente chama de caroços, né? São aqueles pontinhos, aqueles carocinhos que a gente sente muito, principalmente na região cervical e na região de ombros. São os famosos pontos gatilhos. Além do estiramento, da disfunção e das contraturas, outras causas de problemas faciais, a gente pode estar citando aqui também pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos ou mesmo má postura. A escoliose, por exemplo, é uma patologia que pode estar gerando alguma disfunção facial justamente por estar sobrepondo a musculatura que compõe aquela região da coluna vertebral. Então a gente consegue estar trabalhando com movimentos dentro da liberação miofascial que vai ajudar a controlar as dores daquele paciente que sofre daquela patologia. Aqui a gente pode estar citando algumas patologias musculoesqueléticas que são mais comuns que a gente encontra em cabine. São as que os pacientes acabam chegando até a gente e relatando dores que são mais frequentes. A gente pode citar, por exemplo, síndromes do impacto do ombro, bursite, que é a inflamação da bursa, é uma bolsa que nós temos em regiões articulares que eles vêm com líquido dentro, que a gente chama de líquido sinovial. Quando essa bursa está inflamada, a gente tem o que a gente chama de bursite. Lembrando que toda palavra que tem a terminologia finalizada com it significa inflamação. Então, bursite é a inflamação da bursa, a tendinite é a inflamação do tendão. Então, patologias que finalizam com it significam inflamações. A gente pode ter essas inflamações nas regiões articulares, pode ser no ombro, pode ser no cotovelo, pode ser no joelho, no quadril, e isso a liberação miofascial ajuda a controlar também. Outra patologia que a gente pode estar citando aqui também é a tenossinovite. Nós temos a tendinite, que é a inflamação do tendão, e a tenossinovite é a inflamação da bainha que recobre aquele tendão. Além da tenossinovite, a gente pode estar citando a síndrome do túnel do carpo, que já é um comprometimento a nível de sistema nervoso, entorse de tornozelo, fascite plantar, ou seja, a inflamação da fáscia da planta dos pés, a hérnia discal, a lombalgia, a ciatalgia e a síndrome do piriforme. É muito comum os pacientes chegarem até a gente e falar que está com ciatalgia, que o nervo ciático está pegando. Só que, às vezes, o paciente vem com um relatório, o paciente vem com alguma queixa que não necessariamente é aquela. Por conhecimento popular, por ditado popular, ou mesmo porque muitas pessoas acabam falando que porque o nervo ciático está pegando, a pessoa acha que ela tem problema no nervo ciático e às vezes não necessariamente é. Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo a ficha de avaliação. É muito comum haver uma confusão entre as patologias de lombalgia, ciatalgia e a síndrome do piriforme. A lombalgia é uma patologia que ocorre na região baixa da coluna vertebral, é uma região baixa do dorso, ou seja, a lombalgia ela pode ser ocasionada por vários motivos. Ela pode ser ocasionada por ciatalgia, ela pode ser gerada por algum tipo de hérnia,
por alguma protusão ou mesmo alguns pacientes que vêm com sobrepeso, pacientes que têm escoliose e algumas outras patologias já instaladas, então elas acabam gerando dor na região lombar. Não necessariamente uma lombalgia, ela é uma ciatalgia. Lombalgia é o local onde a gente tem a dor. A gente precisa entender qual é a causa daquela dor para a gente conseguir ter um tratamento adequado. Já a ciatalgia significa a inflamação do nervo ciático. O nervo ciático ele começa na lombar, na L4, L5 e vai finalizar até a ponta dos seus pés. Então, quando a gente fala de ciatalgia, a gente está falando de compressão do nervo ciático. Então, quando o nervo ciático ele é comprimido por algum motivo, por alguma contratura muscular ou mesmo por algum problema ósseo, esse nervo ele vai gerar um pinçamento e uma dormência na perna até a ponta dos pés. Em alguns casos, essa dormência pode subir até para a cabeça, já que o nosso corpo está inteiro interligado. O nervo ciático ele pode estar subindo para uma dor de cabeça também. Muito confundido com a ciatalgia, a gente tem a síndrome do piriforme. O piriforme ele é um músculo que passa acima do nervo ciático, por isso que é muito confundido. Quando o nervo ciático está comprimido, ele está gerando a ciatalgia. Quando o músculo piriforme está contraído por algum mau jeito, por alguma contratura, por alguma lesão, por algum motivo, o piriforme ele vai gerar a síndrome do piriforme, que ele vai causar uma dor, uma queimação na perna. Mas essa dor ela vai começar na região de quadril e vai finalizar no joelho. E é isso que muitas pessoas acabam confundindo, a ciatalgia com a síndrome do piriforme. A dor é irradiada até os pés. No outro, a dor é irradiada até o joelho e com alguma massagem, com alguns movimentos ou mesmo com a utilização de calor, a gente já consegue um alívio local imediato. Então, por isso é imprescindível a gente ter uma ficha de avaliação muito bem detalhada e conversar bastante também com o seu paciente para entender o histórico de vida dele e o que de fato gerou aquela dor naquele local. Para a gente conseguir ter excelência no nosso trabalho e para a gente conseguir desenvolver muito bem a nossa técnica de liberação miofascial, a gente precisa ter uma ficha de avaliação completa. Só que o processo avaliatório, a gente precisa, ele vem muito antes, quando a gente faz um bate-papo com o nosso paciente, quando a gente faz uma conversa prévia com o nosso cliente. Então, além da ficha de avaliação detalhada, escrita e preenchida com todos os detalhes da vida do seu paciente, da rotina e do histórico de vida dele, a gente precisa ter um bate-papo com ele também para entender qual foi o momento em que aquela lesão ou que aquela contratura foi gerada ou foi ocasionada. Além da ficha de avaliação por escrito e dessa conversa, a gente precisa fazer a avaliação de palpação. Palpar o corpo de um paciente significa apertar os pontos do corpo dele, sentir a musculatura, apertar a região articular, apertar o músculo para a gente conseguir entender se aquilo que ele está relatando, aquilo que ele está se queixando é de fato aquela dor. Como, por exemplo, patologias de cervicobraquialgia. Porque às vezes a pessoa está com dor no braço, mas a região local de dor dela, inicial, o que está gerando a dor no braço dela é cervical. Então, a gente precisa fazer essa palpação para a gente conseguir localizar o ponto certo da dor. Além da ficha de avaliação e da palpação e da conversa com seu paciente, a gente precisa saber também sobre os exames de imagem. Se depois de todas essas atividades, depois de todas essas avaliações, você ainda ficou com dúvida sobre o que é de fato a patologia que está instalada ali no corpo do seu paciente, seria interessante também você estar pedindo para ele trazer alguns exames feitos por médicos também, alguns exames por imagem, somente para confirmar e para constatar aquilo que você já tinha diagnosticado previamente. Para poder facilitar a nossa avaliação aqui, para poder ajudar você no seu dia a dia, eu também já deixei em PDF, eu também já deixei um arquivo para você com um modelo de ficha de avaliação, que é justamente a ficha que eu utilizo dentro da minha clínica, no meu dia a dia, para eu estar atendendo os meus pacientes. Você encontra esse material abaixo desse vídeo. Mesmo quando a gente tiver a nossa ficha de avaliação e o diagnóstico do paciente pronto, durante a palpação a gente tem que perceber também como que está o nível daquela dor. Se ela for uma dor crônica ou se ela for uma dor aguda, inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente tem algumas contraindicações para a aplicação da prática de liberação miofascial. Algumas contraindicações que a gente pode estar citando aqui
é o processo inflamatório agudo. Por exemplo, se um paciente procura a gente que ele está com torcicolo, significa que ele está com um processo inflamatório agudo. Mesmo que a gente queira fazer a liberação tecidual daquele local, queira fazer a soltura da musculatura, ela está com uma contração muito dolorida, então ela já está numa região inflamada. A gente não poderia estar gerando mais pressão em cima daquilo, que a gente poderia estar piorando o quadro daquele paciente. Além do processo inflamatório agudo, a gente também não pode fazer a massagem em pacientes com tumores. Então, pacientes oncológicos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e somente com autorização médica. Além do paciente oncológico, as autorizações médicas também são exigidas para pacientes grávidas. A liberação miofascial ela pode ser feita em grávidas depois dos 3 meses de gravidez e com autorização do médico. Lembrando que nesse caso a gente só vai praticar a liberação miofascial em membros superiores ou em membros inferiores. Sempre ressaltando, tomando conta também, cuidado se a nossa paciente ela não tem nenhum tipo de edema nas pernas ou algum tipo de trombose, vasinhos ou varizes elevadas no caso. Além das grávidas, pacientes que tenham trombose também, problemas circulatórios muito graves de um modo em geral, a gente não pode aplicar essa massagem e nenhuma outra técnica dentro da área da massoterapia, porque a gente vai estar gerando um estímulo circulatório muito grande ali no local. É perigoso a gente estar rompendo alguns vasos circulatórios, seja uma artéria ou seja alguma veia, como a gente utiliza instrumentos e a pressão negativa ela é muito profunda, é perigoso a gente estar fazendo um efeito inverso daquilo que a gente esperava dentro da técnica de